Então, nós temos aí dentro dos fármacos antimaláricos que são esquizonticidas sanguíneos, ou seja, que vão agir nas formas que estão presentes no sangue, nós temos aí os inibidores do metabolismo. Então, nós temos, como vocês podem observar aqui, a cloroquina, quinina e quinidina, mefloquina e artemisina. Então, pessoal, como a gente já colocou, o plasmódio, lá na hemácia, ele utiliza dos aminoácidos presentes na hemoglobina para sobreviver. E dentro desse processo de proteólise, esse parasita, então, ele pega essa hemoglobina e degrada ela em M e aminoácidos. Os aminoácidos, então, são utilizados pelo parasita e o grupamento M, que é tóxico para o parasita, que é liberado aí durante a proteólise, ele é transformado em hemozoína, que é um polímero aí do M, né, que é a hemozoína representada para vocês, e a hemozoína, então, ela deixa aí de ser tóxica para o parasita. Então, esses fármacos que inibem o metabolismo do M, eles interferem nessa formação de hemozoína. Então, o M fica acumulado, fica livre, e ele estando livre e acumulado, ele se torna aí tóxico para o parasita. Então, no número 1 aqui, o que a gente observa, né? Que o parasita, então, ele digere a hemoglobina da célula do hospedeiro para obter os aminoácidos essenciais, como a gente colocou. Após, né, o processo de liberação, grandes quantidades de M, que é tóxico aí para o parasita, é liberado. E, para proteger-se, o parasita, então, ele polimeriza o M, né, em hemozoína, que não é tóxico, como a gente já falou, e é aí sequestrada no vacúolo alimentar do parasita. Então, essa hemozoína fica presa ali no vacúolo alimentar. Quando o paciente recebe aí a cloroquina ou outro fármaco aí inibidor do metabolismo do M, como a quinina, quinidina, mefloquina e artemisina, esses fármacos ele previne, né, eles inibem a polimerização, a hemozoína, né, ou seja, não há formação de hemozoína, e com isso nós temos o acúmulo do M, que resulta aí em lise do parasita e do eritrócito, uma vez que esse M acumulado ele se torna tóxico para o parasita. Ok? Então, é dessa forma, reforçando aí para vocês, como que os fármacos inibidores do metabolismo do M para o plasmódio, eles atuam. Então, vamos começar aí pela cloroquina, que é um fármaco aí, né, da classe, né, da família das 4-aminoquinolina, fármaco sintético, que constitui, então, aí a base do tratamento antimalárico. Ele é o fármaco de escolha no tratamento da malária eritrocítica, ocasionada aí pelo Plasmodium falciparum. Por vezes, a gente observa aí que algumas cepas do Plasmodium falciparum são resistentes à cloroquina. Então, mecanismos de resistência, né, já tem sido aí observado em relação à cloroquina, né? Quando observa-se, né, que o Plasmodium falciparum já não está mais sensível à cloroquina, ou seja, quando o micro-organismo é cloroquina resistente, o tratamento em geral aí consiste numa combinação por via oral de quinina, pirimetamina, que é um inibidor aí do metabolismo do folato, e uma sulfonamida, como a sulfadoxina, que também é um fármaco aí da classe das sulfas, que inibem o metabolismo do ácido fólico. Tá? Então, é uma alternativa de tratamento quando o Plasmodium falciparum ele se torna resistente
a ação da cloroquina, ou seja, ele alterou o seu padrão, né? Ele gerou mutações no qual agora o fármaco ele é utilizado, porém ele não consegue mais ser efetivo, porque o parasita ele altera alguns padrões, como por exemplo, dentro dos mecanismos de resistência, o parasita por vezes pode criar bombas de fluxo e jogar o fármaco para fora da célula. Outros mecanismos de resistência, quais também a gente tem a alteração da proteína de ligação, ou seja, o alvo farmacológico, são alguns mecanismos aí que os parasitas, os micro-organismos podem utilizar para se proteger, para defender a sua sobrevivência aí. Então, quando é assim, a gente substitui aí a cloroquina por outros fármacos como a pirimetamina e a sulfadoxina, além da quinina. A cloroquina, pessoal, pode ser utilizada aí através de via oral, e também pode ser utilizada por vias como intramuscular, subcutânea ou infusão intravenosa. Um ponto importante da farmacocinética a ser colocado aqui para vocês é que a cloroquina ela é rapidamente e completamente absorvida após a sua administração por via oral, e o volume de distribuição é muito grande, e com isso o fármaco ele consegue atingir aí, e concentrar os eritrócitos, o fígado, baços, rins, pulmões e tecidos aí também que contêm melanina e também aí os leucócitos. Além disso, a cloroquina ela é capaz de penetrar o sistema nervoso central e também aí atravessa a placenta. Os seus metabólitos são excretados na urina e alguns efeitos adversos podem ser observados, como distúrbios gastrointestinais, urticária cutânea, cefaleia, visão borrada. São alguns efeitos adversos que a gente pode observar aí durante o uso da cloroquina. Então, em relação ao uso clínico, fármaco aí de primeira escolha para o tratamento de indivíduos com malária causados por diversos agentes, como plasmódio falciparum, também utilizado como forma de quimioprofilaxia, e também um fármaco é utilizado no tratamento de doenças aí reumáticas, atuando aí como anti-reumatoide. A quinina também aí é um esquizonticida no sangue, ou seja, atua aí contra as formas, né, presentes no sangue, tanto a quinina quanto a quinidina, sendo aí primeira escolha, né, em caso de infecção por plasmódio falciparum resistente à cloroquina. Como vocês sabem, eu já apontei aqui para vocês, a quinina ela interfere na polimerização do M, o que resulta aí na morte da forma eritrocitária do plasmódio. Então, a quinina ela tem sido aí reservada para infestações que são graves e também para plasmódio aí que tem se demonstrado resistentes a outros fármacos, como por exemplo aí a cloroquina. A quinina, né, ela é ingerida aí por via oral, sendo bem distribuída pelo organismo, e pode alcançar o feto aí nas gestantes que são tratadas, porque ela atravessa aí a placenta, a barreira placentária. Alguns efeitos adversos podem ser observados com o uso aí da quinina, como náuseas, êmese, né, os vômitos, zumbidos e vertigens. Todos esses efeitos adversos eles são reversíveis após, né, a interrupção do uso da quinina. Esses efeitos também eles desaparecem. Então, eles não são motivos aí para suspender o tratamento, né,
deve-se continuar mesmo o paciente aí reclamando desses efeitos adversos. Porém, né, no tratamento com quinina, deve-se aí suspender caso seja, né, observado através de testes laboratoriais a anemia hemolítica. Vocês vão ver que alguns fármacos eles causam discrasias sanguíneas, assim como a quinina, ela é capaz aí de desenvolver, né, de provocar essa anemia hemolítica, ou seja, a hemólise das hemácias e promover aí essa anemia. Não só a quinina, mas vocês vão ver quando a gente estiver trabalhando os inibidores do metabolismo do folato, que são as sulfas, eles também aí apresentam a capacidade de desenvolver anemia hemolítica, mas elas desenvolvem anemia hemolítica nos pacientes que apresentam aí deficiência de um complexo enzimático aí, que nós vamos abordar mais à frente. Mas vamos dar continuidade aqui. Mefloquina. Mefloquina também é um esquizonticida no sangue. Então, a mefloquina, pessoal, ela tem se demonstrado, né, promissora como fármaco aí único para a supressão e também a cura, né, de infecções causadas por formas de plasmódio falciparum multiresistentes. A mefloquina aí, ela é bem absorvida após a administração oral e se concentra aí no fígado e nos pulmões. Também apresenta um tempo de meia-vida longo, né, com um tempo de meia-vida de 17 dias aí, aproximadamente. E os efeitos adversos aí em dosagens elevadas, eles variam aí de náuseas, êmesis, tonturas, desorientação. O paciente também pode apresentar alucinações e depressões. Com um tempo de meia-vida tão longo assim, né, com a média de 17 dias, alguns autores podem colocar até 30 dias tempo de meia-vida, a mefloquina aí, ela acaba por ser então contraindicada para grávidas e mulheres aí que pretendem engravidar em até 3 meses após a interrupção, por conta desse tempo de meia-vida longo, ok? Como antimalárico esquizonticida tecidual, nós temos aí a primaquina, que elimina aí as formas exoeritrocitárias de plasmódio falciparum e também o vivax. A primaquina, ela elimina aí né, as formas sexuadas circulantes, os gametócitos, e o mecanismo de ação aí não é inteiramente conhecido, porém acredita-se que os intermediários atuem como oxidantes responsáveis pela ação esquizonticida. A primaquina, ela apresenta uma baixa incidência de efeitos adversos, porém, com exceção aí da anemia hemolítica, induzida aí em pacientes com níveis baixos de glicose 6-fosfato desidrogenase. E esse baixo nível de glicose 6-fosfato desidrogenase acontece aí por conta de fatores genéticos, né? Então, por conta disso, né, e também por conta né, da primaquina oxidar uma enzima denominada glutationa, o indivíduo fica suscetível aí a agentes oxidantes, né, como a primaquina, e isso causa a hemólise. Por quê, pessoal? Radicais livres, a gente tem que lembrar sempre isso, né, que radicais livres sempre serão gerados, até mesmo no nosso metabolismo, né, a formação de radicais livres. Porém, a gente tem, né, todo um complexo enzimático para transformar esses radicais livres em água.
Então, quando o indivíduo ele tem deficiência de glicose fosfato desidrogenase, a gente acaba então aí apresentando uma redução na síntese aí de NADPH e, consequentemente, né, quando a gente diminui aí esses transportadores, né, de elétrons, a gente também consequentemente reduz a formação de substâncias aí reduzidas, né, como por exemplo a redução da glutationa. E a gente sabe pela bioquímica que esse sistema, né, da glutationa, ele é extremamente importante para a redução aí de radicais livres, né, para transformar esses radicais livres em água. Então, quando o indivíduo ele apresenta essa deficiência e usa um agente como a primaquina, que é um agente oxidante, isso leva aí à formação de radicais livres, e esses radicais livres acabam, por sua vez, sendo tóxicos e dessa forma instala-se aí uma anemia hemolítica. Acredita-se, né, que seja aí por esses fatores, ok? E aí eu estava comentando com vocês mais acima, quando a gente estava falando da quinina, né, em também promover anemia hemolítica. Isso porque esses fármacos são fármacos aí oxidantes, né, e acabam oxidando, né, esses sistemas, essas enzimas de redução, né, de radicais livres, e isso aumenta aí a quantidade de compostos tóxicos, por isso que gera, né, por isso que leva aí uma anemia hemolítica, e assim também que acontece aí com as sulfas, que a gente vai falar mais à frente nas aulas aí de fármacos utilizados para o tratamento contra infecções bacterianas. Alguns antibacterianos também podem ser utilizados no tratamento contra a malária. Nós temos a doxiciclina, tetraciclina e doxiciclina em associação, e também aí a clindamicina. Então, eu quero só apontar aqui mesmo para vocês que esses fármacos podem ser utilizados para o tratamento da malária, mas nós vamos abordá-los em detalhes quando a gente estiver trabalhando aí os antibacterianos. E, por último, nós temos aí os inibidores do metabolismo do folato. Nós temos aí as sulfonamidas e sulfonas, que são análogos do PABA, né, e vão inibir aí a síntese do ácido fólico. E nós temos aí a pirimetamina e o proguanil, que são análogos aí do folato propriamente dito. E esses dois fármacos, eles inibem uma enzima aí que reduz o ácido fólico. Também nós vamos ter uma aula própria só dos fármacos inibidores do metabolismo do ácido fólico. Eu vou explicar em detalhes o mecanismo de ação, os efeitos adversos, os usos clínicos. E dentro dos usos clínicos, vocês vão ver lá que eles também podem ser utilizados para o tratamento da malária. E vai ficar muito mais claro para vocês. Eu não vou abordar aqui para não estender mais, para a aula não ficar tão longa, mas para deixar claro para vocês, né, pontuar que eles podem ser utilizados e que nós vamos ter um momento para poder trabalhar só com essas classes de fármacos, ok? E aí nós vamos esclarecer todos os detalhes, todas as dúvidas em relação a esses fármacos e também em relação ao uso deles aqui na malária. E para finalizar, nós temos aqui uma tabelinha, né, que coloca aí algumas situações dos fármacos a serem utilizados e também aí algumas alternativas. Então, pessoal, sobre a aula de antiprotozoários, era isso que a gente tinha para colocar, completando, né, a live que nós fizemos e não conseguimos concluir. Caso vocês tenham dúvida, eu não tenha ficado claro qualquer um dos pontos que a gente tem abordado aqui, a gente vai ter um momento para poder estar conversando. E quem quiser também se adiantar, pode me mandar mensagem pelo Google Class ou pelo WhatsApp para a gente poder acertando, ok? Um abraço a todos e bons estudos.